Muita gente subestima a tuberculose até por conta desse vírus novo aí. Mas a tuberculose tem matado, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1,5 milhão de pessoas todo ano. O Brasil tem a BCG, né, na sua estrutura vacinal, mas Estados Unidos, Espanha, alguns países aboliram a vacinação de BCG. E parece que tem alguma coisa a ver, parece. E sobre esse assunto, sobre esse estudo com a BCG, nós vamos ouvir a doutora Margarete Dalcomo, é uma das coordenadoras dessa pesquisa. Doutora Margarete, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Queria fazer um esclarecimento que há duas pesquisas com BCG no Brasil. Uma que é essa que vocês acabaram de mostrar e a outra da qual eu sou investigadora principal, que será desenvolvida pela Fiocruz, sob a minha coordenação e do professor Júlio Croda, em Mato Grosso do Sul. São duas pesquisas de BCG utilizando cepas diferentes. Em ambas serão vacinados 1.000 profissionais de saúde no Brasil, com metodologias semelhantes, porém são dois estudos diferentes. A gente já tinha alguma notícia quando houve essa primeira leva de coronavírus na Europa sobre a questão da BCG, quem tinha tomado a vacina BCG, quem não tinha tomado a BCG, sobre a infecção pelo novo coronavírus. Qual seria a ação desta vacina, né, que gera algum tipo de anticorpo, para que no momento que a pessoa seja infectada pelo coronavírus, fique mais fácil do organismo combater? A vacina BCG ela é uma vacina muito especial, porque são duas considerações importantes, uma sobre a vacina e outra sobre a política de vacinação no Brasil. A BCG é uma vacina que confere uma reação imunológica muito variada, muito rica, né? Então, assim, inclusive hoje está demonstrado de que ela protege para outras viroses respiratórias da infância. Então, a hipótese formulada, não apenas numericamente, de que países onde a política de vacinação BCG é massiva, como no Brasil, onde todos os recém-nascidos são vacinados até 72 horas, desde que nasçam com mais de 2 quilos de peso, ainda nas maternidades, isso é que confere ao Brasil uma situação muito particular de uma cobertura de praticamente 100% de todas as pessoas que nasceram de 1972 para cá. Então, nós vamos provavelmente vacinar esses profissionais de saúde. Todo mundo terá sido vacinado com BCG, visto que nós vamos vacinar profissionais que estão na ativa e que, portanto, terão até 50 anos de idade, embora nós possamos vacinar pessoas até 69 anos de idade, desde que sejam profissionais de saúde. A hipótese formulada pelos epidemiologistas que estudaram desde o início é que os países como o Brasil, isso não é bem verdade, porque o Brasil teve uma epidemia fortíssima, uma epidemia inclusive com uma das mais altas mortalidades e letalidades pela Covid-19. De modo que nós aqui, embora a cobertura vacinal seja muito alta, talvez essa hipótese não se, digamos assim, não se materialize. Então é preciso que os estudos de fase 3, como nós vamos fazer, lembrando que a vacina BCG também, a exemplo das demais vacinas que estão em teste para a Covid-19, será aplicada contra placebo. Então, as pessoas vão receber ou BCG ou placebo. No caso, seria uma revacinação, é isso? Não é revacinação, porque a vacina BCG, aplicada ao nascer, ela tem uma característica de ir se perdendo a sua proteção imunológica até o meio da adolescência. Então, na verdade, essa seria como se fosse uma nova vacina. De toda maneira, nós vamos registrar o dado de que o nosso grupo de população vacinada será diferente daquela de países, por exemplo, como a Inglaterra, como a Espanha, onde a pesquisa também está sendo feita, né? São 5 países, Holanda, Espanha,
Inglaterra, Austrália e Brasil. Então, nesses países outros, não há uma política de vacinação massiva como há no Brasil. Então, de qualquer sorte, nós vamos colher sangue de todos os voluntários, serão feitos paralelamente à aplicação da vacina e segmento de eventuais efeitos colaterais, o que é muito pouco provável, porque a vacina BCG raramente causa efeito colateral, mas de qualquer maneira está dentro da metodologia do estudo, e esses pacientes colherão sangue no ponto zero, quando iniciado a vacinação, depois aos 3 meses, aos 6, aos 9 e aos 12 meses. Então é um estudo de observação, como deve ser toda a vacina, por um período de 12 meses. É bom, doutora Margarete, é uma vacina que a criança recebe, quer dizer, é uma vacina segura, né, que tudo indica ter um espectro de ação muito amplo, e se realmente a pesquisa confirmar, nós podemos estar diante, inclusive, de uma situação de cura. A vacina vai ser aplicada com 2 objetivos. A pergunta a ser respondida pelo estudo, na verdade, são 2 perguntas. Primeiro, se a vacina BCG aplicada em profissionais de saúde expostos à Covid-19 pode impedir que a pessoa tenha Covid-19. Essa é a primeira resposta. Então, comparado com o grupo placebo, ela vai nos fornecer essa resposta. A segunda resposta é se naqueles que eventualmente vacinados no braço BCG desenvolverem doença, se a vacina terá sido capaz de atenuar a virulência daquele episódio. Ou seja, se ela servirá, ou se ela serviria, pelo menos como uma atenuadora, digamos assim, o que já seria uma enorme vantagem. É como as outras vacinas que estão em desenvolvimento, nós sabemos que a ação protetora delas, ou a eficácia, não é tão alta, por exemplo, quanto as vacinas da influenza, a vacina anual da gripe, que é muito maior, né? Ou a vacina do herpes zoster, que é usada em pacientes adultos, que a eficácia chega a mais de 90%. As vacinas para a Covid-19, a nossa expectativa não é essa. Então, nós esperamos que a BCG, se ela encontrar realmente um resultado positivo, e nós conhecendo a vacinação amplamente como nós a conhecemos no Brasil, ela possa ser útil também na prevenção ou na prevenção de agravamento dos episódios de Covid-19. Bom, qual seria a diferença desse teste, né? E essa vacina que já está sendo testada, né? No caso, inclusive, tem 2, a Coronavac, que é a chinesa, e a outra de Oxford, que já estão, inclusive, na Anvisa para serem autorizadas para vacinação em massa. Qual seria a diferença? A diferença é muito grande, porque, na verdade, a vacina BCG, de todos os estudos que estão em desenvolvimento no mundo, inclusive dos 2 que serão feitos no Brasil, são com cepas conhecidas, elas são aplicadas para prevenção de tuberculose em crianças ou adolescentes em várias partes do mundo. Então, são cepas diferentes. Uma cepa que nós vamos usar no nosso estudo pela Fiocruz é a chamada cepa Denmark, que é uma cepa dinamarquesa produzida por um instituto na própria Dinamarca, que é qualificado pela Organização Mundial da Saúde. A outra cepa que vai ser utilizada por esse estudo coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, até onde eu saiba, é a cepa que ora é usada no Brasil, que é uma cepa indiana, que na verdade se chama cepa Moscou. Então, assim, o que se espera é que a eficácia ou a efetividade, né, falando do mundo real, seja semelhante, mas as vacinas BCG são muito conhecidas de todos nós, né? As vacinas que estão sendo testadas para a Covid-19, elas são novas, ou são pelo menos vacinas que eu diria, entre aspas, né, reformadas, porque algumas delas foram concebidas quando da primeira coronavirose, da SARS, há anos atrás, e ficaram congeladas uma vez que a epidemia se extinguiu, ela acabou no mundo. Então, essas vacinas foram recuperadas, ressuscitadas e, evidentemente, aprimoradas para serem utilizadas nesse vírus atual, no SARS-CoV-2. E faz tempo mesmo. A senhora lembrou agora 2002, essa primeira onda, 2002. Aí depois nós tivemos o H1N1 2008, 2009, e agora estamos tendo esse problema. Agora, por que o mundo se esqueceu
E alguns países deixaram de aplicar a BCG se a tuberculose é uma doença tão letal quanto essa Covid. Inclusive, nós temos dados de 2018 da OMS, tem 1.600.000 mortos num ano. Num ano apenas, né? Esqueceram, né? Na verdade, não é bem assim. É que a tuberculose ela é uma doença epidemiologicamente controlada em muitos países. Então, por exemplo, um país como os Estados Unidos, lá ninguém vacina para BCG. Na Inglaterra também não. Quer dizer, quem recebe vacina nesses países são os filhos de imigrantes que vêm de países onde a prevalência e a incidência de tuberculose ainda é muito alta. Esses países já alcançaram um patamar, digamos assim, epidemiológico de um número de casos por 100 mil habitantes muito baixo, quase que nós não falamos em erradicação, uma vez que é difícil falar em erradicar a tuberculose nas próximas décadas, né? Ainda temos aí algumas décadas de doença no mundo, uma doença que, afinal de contas, tem 10 milhões de casos novos a cada ano, né? E no Brasil tem 73 mil casos novos a cada ano, com 4.500 mortes. Quer dizer, o que eu quero dizer, vou repetir, morrem por ano 4.500 brasileiros de tuberculose, o que é inacreditável, considerando que é uma doença benigna, tratável e virtualmente curável em 100% dos casos. O tratamento é de excelente qualidade, gratuito, governamental, inclusive para formas graves e complexas. Então, morrer esse número de pacientes, de pessoas brasileiras por tuberculose, a meu juízo, é inadmissível, porque isso denota, primeiro, uma incapacidade do nosso grande SUS, digamos assim, né, com a sua capilaridade espetacular, etc., essas pessoas não estão sendo diagnosticadas a tempo, né? Se nós imaginarmos, eu vou lhe dar um outro dado que é muito grave, que 1/3 dessas mortes ocorrem em serviços de emergência, isso é quase que uma denúncia de que esses pacientes não foram tratados na rede básica de saúde, quando a tuberculose é uma doença relativamente fácil de ser diagnosticada, através de um exame molecular que dá resposta em 24 horas e que está disponível no SUS. Então, isso denota uma falta de percepção sobre os próprios sinais clínicos da própria pessoa, eventualmente, ou uma incapacidade do serviço de acolher e diagnosticar aquela pessoa adequadamente. Doutora Margarete, olha, muito obrigado. Estamos aqui torcendo pela sua pesquisa, viu? Muito obrigada. Bom trabalho.